E aí, galerinha do nono ano, beleza pura sem mistura? Tudo bom com vocês, pessoal? Vamos lá com o professor Rogerson para mais uma aula de matemática do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre a representação gráfica de uma função, certo? Representar uma função graficamente, no gráfico. Algo muito simples. Nós já estudamos a parte do produto cartesiano, já estudamos a parte de função, já estudamos relação também, né? Que nem toda relação é uma função, mas toda função é uma relação, beleza? E agora vamos entender como representar essa função no gráfico. É algo bem tranquilo, certo? O primeiro tópico aqui é a construção de gráficos de função, de funções, certo, pessoal? É o seguinte, ó. Geralmente você tem uma função que é dada lá pelo problema. Por exemplo, a questão lá, né? A questão te dá uma função. Deixa eu colocar aqui o pincel. Beleza. Vamos dizer que a questão te deu uma função lá, f de x igual a 2x menos 1. 2x menos 1. Pronto. A questão te deu essa função aqui e pede para tu construir o gráfico dessa função. É muito simples. Tu vai atribuir alguns valores para x, para tu saber montar os pares ordenados, para depois encontrar os pontos no gráfico desses pares ordenados. Então, vamos para a prática. Eu vou atribuir o valor para x menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. Entenderam, né, pessoal? Aqui, ó, onde tem x eu estou colocando menos 1, certo? Depois eu vou atribuir um ponto para x igual a 0, que vai ficar 2 vezes 0 menos 1. E depois eu vou atribuir um ponto para x igual a 1. 2 vezes 1 menos 1. Entenderam aí, né? Onde tem o x eu estou colocando menos 1 nessa linha. Nesse outro aqui, nessa outra linha, onde tem o x eu estou atribuindo o valor 0. E na terceira linha aqui, onde tem o x eu estou atribuindo o valor 1 para x, para encontrar o valor de y na função. Entenderam? É simples assim. Aí você me pergunta, professor, eu posso atribuir outros valores sem ser menos 1, 0 e 1? Pode atribuir 5, 10, 20, você quem sabe. Eu gosto de atribuir menos 1, 0 e 1 porque você geralmente vai ver a reta passando em mais de um quadrante, né? Porque o gráfico, o plano cartesiano, tem 4 quadrantes que nós estudamos, né? Então você vai ver ele passando por mais de um, porque você já está utilizando o quadrante aqui, ó, do x negativo, né? O x sendo 0 e o x sendo 1. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vamos lá. 2 vezes menos 1, pessoal, vai dar menos 2, né? Menos 2 menos 1, que dá igual a menos 3, certinho? Menos 3. Beleza. Aí o seguinte, ó. Esse outro aqui vai dar 2 vezes 0. É 0. Menos 1, que dá igual a menos 1. Nesse daqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1, que dá igual a 1. Agora vamos montar os nossos pares ordenados. Nessa função aqui, ó. Qual foi o meu par ordenado? O x foi menos 1. Ó, menos 3. Certo? Meu segundo par ordenado, o x é 0 e o y é menos 1. Ordenado, o x é 1 e o y é 1. Pronto, encontrei 3 pares ordenados. Agora vamos jogar esses pares ordenados no plano cartesiano. Beleza? Deixa eu tentar fazer umas retazinhas aqui para ficar melhor aí, ó. Vamos aqui. Taranã, taranã. Vou engrossar esse negócio aqui, vai ficar melhor de ver. Pronto. Contorno. Ficar amarelinho. Beleza. Vou pegar esse outro aqui.
Vou girar ele. Beleza. Parece uma coisa, quando a gente começa a gravar, os cachorros começam a latir. Ai, 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 senhor. Vamos lá. Faz parte do ofício. Aqui, pessoal. Pronto. Fiz aí um plano cartesiano, beleza? Agora vamos marcar os pontos, ó. X menos 1, né? Ó. Vamos supor que o menos 1 é bem aqui, ó. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, né? E aqui eu tenho menos 1, certo? Aqui eu tenho 0, né? Beleza. Aí eu tenho quando o X é menos 1, o Y é menos 3. Menos 3 é mais ou menos por aqui, ó. Né? Menos 3. Então vamos traçar esse ponto. Deixa eu colocar esse menos 1 bem pra cá, ó. Vou traçar esse ponto aqui, ó. Certo? Encontrei o meu primeiro ponto, né? Beleza. Agora o outro, ó. X é 0 e o Y é menos 1. O Y menos 1. Esse é o meu segundo ponto, ó. Certo? E o meu terceiro ponto, o X é 1, pessoal. X é 1. E o Y também é 1. Vamos supor que é bem aqui o 1. Aí eu vou traçar o ponto, ó. Entenderam, né? Eu encontrei os pares ordenados. Aí agora, dos pares ordenados, eu monto meus pontos. Eu vou interligar esses pares ordenados para encontrar o meu ponto. Aí agora eu vou simplesmente traçar uma reta aqui, ó. Faz de conta que é uma reta, certo? Entendeu, pessoal? Então essa é a minha função, ó. Essa reta aqui, ó, é a minha função. Tá entendendo? Representa a minha função. Show de bola? Professor, é só isso aí, só. Construção de gráficos de funções. Você tem a função, ó. A função dessa reta aqui, ó. A função dessa reta é f de x igual a 2x menos 1. Essa é a minha função. Entendeu aí como é tranquilo? É sossegado, né? Você vai atribuir valores para x, para encontrar os valores de y, aqui no final, ó, os valores de y. Depois joga no gráfico e traça a reta da função. Acabou. Ou reta, ou parábola, conforme for a função, né? Dependendo da função, essa pode ser uma reta ou pode não ser uma reta. Beleza? É só isso aí, pessoal. Construção de gráfico de funções. Ah, professor, eu pensei que era cor do outro mundo. Não, é daqui mesmo, do Brasil, tal. Do mundo mesmo que nós habitamos. Mundo não alien, certo? Não é extraterrestre, não, isso aí. Beleza? Aí um outro tópico, pessoal, bem interessante, é a identificação de uma função por meio de gráficos, certo? A identificação de uma função por meio de gráficos. Então você observa o gráfico e você consegue identificar se esse gráfico é ou não uma função. Entenderam? Como é que você faz isso? Vou te dizer agora, ó. Tu vai traçar uma reta, já inseriu aqui, ó. Tu vai traçar uma reta. A dica é o seguinte, ó. Deixa eu só mudar aqui a cor desse negócio. Colocar um azul aqui para não sumir total e mudar a espessura dela aqui para tu ver melhor. Ó. A dica é o seguinte, é só tu traçar uma reta aqui, ó, paralela ao eixo das ordenadas, paralela ao eixo Y. Se essa tua reta ela interceptar em mais de um ponto a função, professor, o que é a função? É esse gráfico aqui, cara, que tá desenhado, ó. Esse gráfico aqui, ó, que segue essa linha aqui todinha, ó, tá vendo? Isso aqui é a tua função, ó, certo? Essa é a tua função. Então, se o gráfico, se essa reta que tu traçou paralela ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y, ele passar em mais de um ponto na função, ele interceptar a função em mais de um ponto, aí ele não é uma função. Ou se ele não interceptar nenhum ponto, certo? Se ele interceptar mais de um ponto ou não interceptar nenhum, ele não é função. Para ser uma função, vocês lembram que a definição era assim, ó. Para cada valor de x, para cada valor do domínio, tem que ter apenas um único valor no contradomínio lá, certo?
E aí nós até utilizamos alguns exemplos, né? Por exemplo, eu tenho o domínio aqui, ó, 1, 2, 3, e tenho o contradomínio 3, 4 e 5, por exemplo. Então, para cada valor do domínio, eu tenho que ter um valor no domínio lá. Certo? Então, por isso que quando você traça essa reta aqui, ó, paralela ao eixo Y, ele tem que pegar só um valor do eixo X. Ou seja, interceptar o gráfico só em um valor, só em um ponto. Se ele interceptar em mais de um ponto, é como se ficasse assim, ó. Para o mesmo valor de x sendo 1, eu tenho dois valores em y. E isso aqui não constitui uma função. Lembram lá da aula passada? Certo? Nós falamos sobre isso. E quando ele não intercepta nenhum ponto, aí ele fica assim, ó, faltando interligar um elemento do domínio. E também não pode. Tem que cada elemento estar ligado a um único elemento lá do contradomínio, certo? Que aqui seria o conjunto, o contradomínio, e o 3, 4 e 5, imagem também, certo? Então é o seguinte, ó, vamos testar aqui, ó. Essa primeira, pessoal, não é uma função. São simplesmente essas duas dicas. E você pode se concentrar só em uma. Só vai ser uma função quando eu traçar uma reta no paralela ao eixo Y. E essa reta que eu tracei, ela só pode interceptar a função em um ponto. Interceptar esse gráfico, né? Esse gráficozinho da função em um ponto. Se interceptar em mais de um ou em nenhum, morreu, não é uma função. Certo? Ó, se eu traçar aqui, por exemplo, tá interceptando o gráfico em dois pontos, né? Aqui, ó, certo? E aqui. Então não é função. Se eu traçar aqui, ó, paralelo também, ó, também intercepta em dois pontos, né? Ó, aqui e aqui. Então também não é função. Aí você diz, não, professor, mas se eu interceptar bem aqui, ó, se eu passar bem aqui, só passa num ponto. Sim, meu anjo. Mas você tem que analisar todo o gráfico, certo? Todo o gráfico da função aqui. Então é igual você dizer assim, professor, mas se eu passar a reta bem aqui, ó, só vai interceptar num ponto. Beleza. Mas não tem um lugar, não há aí um lugar onde eu traço a reta e ele intercepta em mais de um ponto? Tem. Então, não é. Tá entendendo? Aqui nesse caso você poderia dizer, professor, aqui ó, porque só passa em um ponto, ó. Aqui também só passa em um ponto, ó. É, meu anjo, mas assim, ó, esse gráfico ele é completo, né? Um gráfico todinho, ó, são esses dois, a função todinha é representada por esses dois gráficos. A função entre aspas, né? A relação aqui, né? Quando eu traçar a minha reta paralela aqui, ó, não intercepta em nenhum ponto. Então também não é uma função. Entenderam? Agora aqui, meu anjo, ó, em qualquer lugar que você traçar a reta paralela aqui, ó, qualquer lugar, ó, só vai interceptar o gráfico em um ponto, não é não? Só intercepta em um ponto. Então esse daqui é função. Esse daqui sim é uma função. Certo? Função. Professor, quer dizer que é só isso? Só. Esse tópico que fala sobre identificação de uma função por meio de gráficos é só isso. Você tem que ficar ligado. Tem que interceptar o gráfico da função só em um ponto, quando eu traço essa reta paralela ao eixo Y. Se interceptar em mais de um ponto ou em nenhum, não é função. Tem que interceptar só em um ponto. Ah, professor, então ficou muito fácil esse negócio. Muito bem. Um outro tópico, pessoal, é raízes e valor numérico no gráfico de uma função. Você vai encontrar as raízes lá no gráfico e o valor numérico também no gráfico. Você tem a função, ó, certo? Você tem uma função, aí você tá lá no gráfico, né? Você tem o gráfico lá de uma função. Tá aqui o exemplo, né? Eu tenho o gráfico de uma função. Aí você quer identificar as raízes sem realizar um cálculo. O cara não te deu a função, aquela formulazinha f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 8, por exemplo, igual a 0, né? Ele não te deu a função, ele te deu só o gráfico, aí pede para tu identificar. Identifica as raízes da função e o valor numérico. Ah, papai, aí onde tá o negócio, né? Aí você vai ver, ó, que é só prestar atenção, não é coisa tão complicada não. Preste atenção nas dicas, ó. Raízes de uma função é o valor de x tal que y seja igual a 0. Acabou. Então o que é que você vai descobrir? Você vai descobrir todos os valores de x, ó, que estão no eixo x, ó. No eixo x, certo? Porque, ó, esse ponto A
vamos dizer que o par ordenado desse ponto aqui, qual é esse par ordenado? É A0, não é não? A0. Por quê? Porque Y é 0, ó, e o X é A, certo? Nesse ponto E aqui, ó, o par ordenado é E0. Por quê? Porque ele está nessa coordenada, entendeu? Está com a coordenada no eixo X é E, no eixo Y é 0, entendeu? Nós vimos em uma das aulas, quando o ponto está no eixo X é que o Y é 0. Quando o ponto está no eixo Y, nesse caso aqui, ó, o ponto D está no eixo Y, então o X é 0, não foi? Em uma das nossas aulas nós vimos isso. Então aqui, ó, o ponto H, tu tem o H estando no eixo X, então o Y desse ponto aqui é 0. Que um ponto no gráfico, ele é constituído por um par ordenado. Você precisa, para encontrar um ponto no plano cartesiano, você precisa de um par ordenado, ou seja, você precisa do valor de x, do valor de y, para encontrar um ponto. Então, quando esse ponto eixo x, quer dizer que o y é 0, entendeu? Então é isso que ele quer dizer. Como é que você encontra as raízes da função só por meio do gráfico? Aí ele está dizendo aqui, ó, a raiz de uma função é o valor de x tal que y seja 0. Ou seja, serão todos os pontos que estão marcados no eixo x. E aqui eu tenho o ponto A, o ponto E e o ponto H. Entenderam? Vai dizer aqui, ó, na prática, para descobrir as raízes, devemos igualar a função a 0. Você vai pegar a função igual a 0. Graficamente, as raízes de uma função são os pontos, ó, de interseção do gráfico com o eixo das abscissas, o eixo x. A mesma coisa que eu lhe disse, só que ele está usando a linguagem mais técnica aí. Todos os pontos que estão no eixo x são as raízes da minha função. Beleza? Então aqui eu tenho o A, o E e o H. Aí observe no gráfico que A, E e H são os pontos que tocam o eixo x, ó. Tá aí, né, papai? Ó. Com isso representam as raízes, ó. Então os pontos que tocam o eixo x, ó, representam as raízes. Grave isso daqui, ó. Grave isso daqui. Então os pontos que tocam o eixo x representam as raízes. Aí eles chamam também de zeros, né? Ou zeros da função. Então f de A é igual a 0, f de E é igual a 0 e f de H é igual a 0. Certo? A função quando x for A vai ser igual a 0, né? A função quando x for E vai ser igual a 0. E a função quando x for H é igual a 0. Por quê? Quando você substitui o valor numa função, você tem, por exemplo, f de x, né? Vamos supor. Então, f de 2, por exemplo, vai ser 2 vezes 2, né? Tá entendendo? Então, esse valor aqui de A, ó, é o valor de x, ó. Entendeu? Então, quando você encontra esse valor aqui, ó, aqui deu 4, né? Por exemplo, deu 4. Esse valor de 4 representa quem? Não é o y? Representa o y. Então, por isso que está dizendo, ó, f de A igual a 0. Porque quando x for A, y vai ser 0. Quando x for E, y vai ser 0. Quando x for H, y vai ser 0. Entenderam, pessoal? Essa é a ideia. Certo? Muito bem. Então, ó, observe que D é o ponto do gráfico que corta o eixo das abscissas, ó, o eixo x, né? O D é o ponto que corta o eixo x, y, ó. Tá aqui o D, ó, certo? Portanto, f de 0 vai ser, e é chamado de termo independente da função, ó, f de 0. Esse f de 0 quer dizer o que, pessoal? Que x é igual a 0, ó. Quando x for igual a 0, y vai ser o que? Vai ser esse d. E esse d aqui é o termo independente da função. Por quê? O termo independente, vocês lembram quando nós estamos estudando a equação do segundo grau, né? Quadrado mais 2x mais 4 igual a 0, né? Esse, né, o termo independente, é isso que ele está dizendo, ó. Você vai conseguir encontrar esse cara quando você colocar o f de 0, ó. F de 0, ou seja, o x sendo igual a 0, você vai encontrar o termo independente. Por quê? Vamos substituir nessa função. Vamos dizer que aqui é f de x. Ó, vai ser 0 ao quadrado
mais 2 vezes 0 mais 4. Não é não? 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. Mais 4 dá igual a 4. Tá entendendo? Quando você atribui f de 0, você está encontrando o termo independente. Ou seja, aquele termo que não tem nenhuma variável com ele. Porque já que eu estou atribuindo a variável da minha função valor 0, o que tiver perto da variável vai zerar, não é não? Ó? Tinha x ao quadrado, ficou 0 ao quadrado, dá 0. Não tinha 2 vezes x, ficou 2 vezes 0. Ó. Quando eu atribuí 0 ao x, aí zerou também. Ó. Só vai sobrar o termo independente. Então aqui é vamos dizer assim, é um pulo do gato, né? Que ele está te dando. Essas dicasinhas aqui é um pulo do gato. Se tu aprender essa dica, tu já vai saber. Então quando eu colocar na função f de 0, eu substituir os valores lá na minha função, e onde tiver o x eu colocar o 0, eu vou descobrir o termo independente. Entendeu? É um macete que tu pode precisar mais na frente aí para resolver alguma questão, certo? Analisando agora, pessoal, no gráfico os pontos B e F, ó, B, cadê o ponto B? Tá bem aqui, né? E o ponto F, né? Ó, que aqui é o B, ó, e o F, certo? Tem valores numéricos correspondentes nos eixos das ordenadas, ó. Então eles têm valores aqui, ó. No ponto B, ó, eu tenho aqui B no X, no eixo X, e tenho C no eixo Y. Então eu tenho um ponto aqui, ó, que interliga esses. Então ele tem um ponto representado no eixo Y, beleza. E o ponto F também, ó. Ponto F representado lá no eixo Y com tranquilo. Então isto é o que, ó? F de B igual a C e F de F igual a G. Ele está dizendo o quê? Que quando você pegar na função lá e colocar um valor B, você vai encontrar C, ó. F de B é igual a C. E quando você pegar a sua função e colocar o F, você vai encontrar o valor de G. Você está representando, pessoal. Isso aqui ele está de forma abstraída, utilizando letras para você entender. Por exemplo, se aqui fosse 2, o f fosse 2, vamos supor que você ia encontrar o 4 lá. Então o que ele está querendo dizer? F de 2 é igual a 4. Tá entendendo? Ele está abstraindo aí, colocando letras para generalizar. Independentemente qual seja o número aqui, ó, quando você tem essa estrutura no gráfico, quer dizer que você tem uma representação. Ó. Por esse valor aqui de x na função, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Certo? Tá só abstraindo aí de uma forma bem genérica ou geral, de uma forma bem generalizada, né? Para você identificar no gráfico. Você bater o olho no gráfico, você, opa, peraí, esse ponto aqui, ó, tá no eixo X, então o Y é 0. Tá entendendo? A ideia é para você conseguir fazer a leitura. Você vai encontrar as raízes da função, são os pontos que tocam o eixo X, ó, beleza. O valor numérico, eu vou encontrar o dependente aqui, ó, no eixo Y. Esse é o meu termo independente, certo? Porque x vai ser igual a 0, beleza? E eu vou encontrar valores numéricos também quando eu tiver essa estrutura, ó, que o meu ponto ele está indo nos quadrantes, ele não está tocando nenhum dos eixos. Tá entendendo? Para me encontrar as raízes, os pontos tocam o eixo X. Para eu encontrar o termo independente, eu toco o eixo Y. E para eu encontrar qualquer outro valor que não esteja tocando em nenhum dos eixos, aí eu preciso do valor de x para encontrar o valor de y, certo? E aí o ponto vai estar aqui, ó, em um dos quadrantes, ou no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante. Entenderam? Pessoal, essa é a ideia. Essa é a ideia. Se os pontos tocam o eixo x, você tem as raízes, beleza? Se o ponto toca o eixo y, então você tem o termo independente, certo? Se os pontos não tocam nenhum dos eixos, então você vai ter o valor em um dos quadrantes, beleza? Então uma das coordenadas não será 0, porque quando você tem aqui as raízes, o y é 0, né? Ó? Quando você encontra as raízes, o y é 0. Quando você encontra o termo independente, o x é 0, certo? E nos outros casos, nem x nem y serão 0. Beleza? Show de bola. Aí aqui um exemplozinho só pra gente brincar um pouquinho, né? De acordo com o gráfico abaixo, você tem esse gráfico aqui, muito legal, por sinal, né?
Muito legal. Deixa eu tentar colocar um aqui que é universal de 2. Não sei se esse aqui fica legal. Vermelho, né? Vermelho. Vou deixar rosa em consideração as meninas, né? Nós já trabalhamos aí com amarelo, agora vamos rosa, as meninas. Lembrar das meninas aí. Certo que eu não esqueço não das minhas alunas não. Vamos lá. De acordo com o gráfico abaixo, calcule, letra A, as raízes ou zeros da função. Pessoal, raiz ou zero da função nós já vimos lá. São todos os pontos que tocam o eixo X. Não é não? Pontos que tocam o eixo X. Então eu vou só analisar aqui, ó. Quais são os pontos que estão tocando o eixo X, ó? Menos 3, ó. Menos 1. 2. E 4. Não é não? São esses valores que estão tocando aí. Esses pontos estão tocando o eixo X. Então quando toco o eixo X, eu tenho as minhas raízes da equação. Show de bola? Beleza, então na letra A aqui, ó, a resposta vai ser menos 3, menos 1, 2. Viu aí como é legal, pessoal? Você saber interpretar o gráfico, porque você não precisa da função em si para resolver a função para encontrar as raízes. Não. Você simplesmente olha para o gráfico, todos os pontos que tocaram o eixo X são as raízes ou zeros da função, como ele fala aí. Beleza? Então você consegue identificar aí dessa forma. Tranquilo, né? Show de bola. Agora a letra B, pessoal, ó. E calcule f de menos 3, f de menos 1, f de 2 e f de 4. Eita, professor, mas eu não sei quem é f de x. Será que f de x é 2x mais 3? Será que é 2x mais 5? Será que é 2x mais 8? Não sei, professor. Meu anjo, você não precisa saber, porque você tem o gráfico. Entendeu? Você tem o gráfico. E ele já te deu aí esses valores, ó. Tá entendendo? Quem é que vai ser isso daí, ó? Ele não tá te pedindo os valores de F3. Pessoal, F3, ó. F de menos 3. Isso aqui é o valor de quem? A minha função não é f de x. Então esse menos 3, pessoal, é o valor de x. Entendeu? Então tu vai procurar lá no gráfico o valor de y quando x for menos 3. Ah, professor. Agora eu entendi. Porque realmente quando eu resolvo uma equação, uma função, ó, f de x igual... Se eu atribuísse aqui f de menos 3, seria o que? 2 vezes menos 3, que daria menos 6. É o de y, né? Exatamente, garotinho. E o par ordenado, né? Assim, ó, menos 3, menos 6. Só dando um exemplo aqui. Esse não seria o par ordenado? Então ele quer que tu encontre o valor de f de menos 3. Que nesse caso, se a função fosse 2x, seria menos 6. Se fosse. Mas eu não sei quem é a função. Eu só tenho o gráfico. Então tu tem que procurar o par ordenado, ó. O par ordenado quando x é menos 3. Quem é o y? Quando x é menos 3. Aí eu vou lá pro gráfico, né? Aqui eu dei só um exemplo. Você pode formar os pares ordenados para tentar entender. Então vamos formar os pares ordenados. Quando x é menos 3, pessoal, y é quem? Ó, quando x for menos 3, o y está sendo quem? Não é 0? Ó, é 0. Entendeu? Porque eu tô aqui no y, ó. O eixo y aqui, ó, é 0. Para me interligar esse ponto, ó. Tá entendendo? É 0. Ah, professor, eu peguei o movimento aí. Pois pronto, é só isso. Você montou o primeiro par ordenado. Quando x for menos 1, quem é meu y? É 0 também, ó. Por quê? Porque o menos 1 está no próprio eixo x. Então, quando o ponto está no eixo x, y é 0. Quando o ponto está no eixo y, o x é 0. Ah, professor, agora eu peguei a jogada. Então, pronto, se liga no movimento. Ó, f de 2, né? Agora, ó, f de 2. Tá no eixo x também, não tá? Então, y vai ser 0, ó. 2, 0. X é 2, y é 0. Quando o x for 4, aí eu vou olhar no gráfico. Tô olhando no gráfico, viu? Não é sempre isso aqui, segue essa regra sempre, não. Vai depender do gráfico. Aí, ó. O 4 também tá no eixo x, então o y é 0. Entendeu? Então, a resposta para essa
questão aqui é isso aqui, ó, 0, 0, 0 e 0. Entendeu? Ele não quer que você calcule o valor de f de menos 3, 0. F de menos 1, 0. F de 2, 0. F de 4, 0. Pronto. Encontrei a resposta. Professor, é fácil demais esse negócio aí. Eu disse a você que não era complicado. O termo independente, pessoal, olha aí como ficou legal. É o ponto que está no eixo Y, não é não? Não é quando x é 0? Qual é o ponto que está no eixo Y? Ó, menos 3, não é não? Então a resposta vai ser menos 3. Entendeu aí? É quando f for 0, não é não? Nós não vimos lá, ó. O termo independente, vamos voltar aqui, ó. Termo independente é quando f for 0, né? Ó. F de 0, ó. Quando x for 0, aí você vai ter o termo independente. E se você olhar aqui, ó, f de 0, quando x for 0, x é 0. Qual é o ponto que eu tenho que vai fazer interseção com esse ponto 0 aqui, ó? É o menos 3, entendeu? Quando x é 0, então eu vou ter aqui o menos 3. Então a resposta é menos 3, certo? Agora eu vou ter f de menos 2 mais f de 3. Professor, agora me matou. Não sei como é que eu faço esse negócio não. Calma, meu anjo. F de menos 2, quem é x? Menos 2. Vamos procurar o y. Vamos montar o par ordenado aqui, ó. Quem é o y quando x é menos 2? Eu vou procurar, ó. X menos 2, tá aqui, ó. X menos 2, né? Eu procuro no eixo x, menos 2. Quem é y? Tá aqui o meu ponto. Meu y é 3. Então encontrei o y, 3. E o meu outro par ordenado aqui, ó. Quando o meu x for 3, ó. Meu x sendo 3. Quem vai ser o y? Vou procurar. X é 3, o y é 2. Então o y é 2. Tá entendendo? Tô montando o par ordenado só para você ter a ideia, ó. Que esse é o meu ponto, ó. Esse é o meu ponto. X é 3 e o y é 2. Agora eu vou fazer a soma, né? Meu f de menos 2 é quem? É 3, ó. Mais meu f de 3 é quem? Quando x é 2, ó. Então vai dar 3 mais 2 dá igual a 5. Ai, papai. Não precisa, pessoal, você montar o par ordenado, não. Então dá para você visualizar, né? No gráfico ali o par ordenado. Mas você já pode ir direto, ó. Quem é f de menos 2? Aí eu vou procurar quem é y quando x for menos 2. Então x é menos 2, y é 3, ó. Então meu f de menos 2 é igual a 3, ó. E o meu f de 3, quando x for 3, x é 3, y é 2. É 2. Então eu tenho que somar os dois. É assim, ó. 3 mais 2 igual a 5. Professor, é simples, não é complicado o negócio, é não. Só questão de attention, please. Certo? Atenção. Muito bem. Pessoal, vamos para o nosso outro tópico que fala sobre domínio e imagem através do gráfico. Então, através do gráfico, você vai conseguir encontrar o domínio e a imagem da função. O domínio é de onde partem as flechas, lembram? De onde partem as flechas, ou seja, é o eixo X. São os elementos que estão no eixo X. E a imagem é bem a flecha. Então, são os elementos que estão no eixo Y. Então, o domínio está no eixo X e a imagem da função está no eixo Y. Beleza? Então vamos encontrar aqui, ó. Diante desse gráfico representa dessa forma, né? O domínio da função é o intervalo. Você tem que ficar ligado no intervalo, né? Porque no caso o domínio, ó, o x pode assumir qualquer um desses valores de A até B, né? O x pode assumir qualquer um desses valores diante desse gráfico, E a imagem, você tem f de A e f de B, é o intervalo, ó, entre f de A, certo? E f de B, né? Em f de A e f de B você tem f de x, ó. Tá nesse intervalo aqui, certo? Então fica ligado na questão do intervalo. Quem é x, pessoal? Está no intervalo entre A e B. Intervalo fechado aqui, né? Nesse caso. Fechado por quê? Porque tanto inclui o valor de A como inclui o valor de B. E a imagem, pessoal, são as funções. É o resultado da função. Ou seja, são os valores de y que podem variar entre f de A e f de B, certo? Nesse intervalo. Beleza? Muito bem.
Vamos para um exemplo, para você tentar entender melhor essa questão do domínio e imagem através do gráfico. A questão da FCC de São Paulo, ó, se a função, ó, de A em B é uma função e D está contida em A, quer dizer que esse conjunto D está dentro do conjunto A, dentro do domínio, certo? Então você tem um outro domínio aqui, o D é o domínio, né? Está contido em A. Chamamos de imagem de D, então você tem que procurar a imagem de D pela função f, o conjunto anotado e definido por. Então ele te deu o gráfico, ó. Ele não te deu a função, né? Ele te deu o gráfico, certo? E quer que você encontre a imagem dessa função aí. Beleza. Aí ele vai te dar um critério, né? Para você encontrar. Aí é o seguinte, ó. A função em D a y pertencente a B, ó, y pertence a B, né? Que é o contra, assim, que é o que está recebendo as flechas contra domínio. E imagens são só os elementos que recebem a flecha. Beleza. O B aqui está sendo contra domínio, né? E o y aqui, ó. O B que é o y. Ó, y pertence a B, né? Então o y vai estar no contradomínio, que é o B. E x pertence a D, que é o domínio, que é de onde saem as flechas. Beleza. Tal que f de x é igual a y. F de x é igual a y. Então ele está dando aí a orientação, como é que funciona a função, certo? Então quando você encontrar os resultados das funções, a f de x, você vai encontrar os valores lá em y. Pelo gráfico, ó, domínio da função e imagem da função assumem valores sem restrições. Beleza. Ele não tem uma função exata, né? Vamos dizer assim, ele não está dizendo, f de x é igual a 2x mais 3. Ele não está te dando um valor exato. Então ele está te dando aí um intervalo, né? Diante do gráfico, tu vai entender o intervalo, quem é o domínio e quem é a imagem. Os valores para x estarão em um intervalo. É por isso que ele diz aqui, agora sendo g uma função de R em R, valores reais, cujo gráfico está representado acima, ó, para encontrar, por exemplo, a imagem dos x pertencentes ao intervalo 5 e 9. Pessoal, esse intervalo 5 e 9, ó, está um intervalo fechado, né? Ó, 5, 9. Então vai incluir os valores 5 e 9 também, porque o intervalo está fechado. Aí vamos reconstruir o gráfico utilizando apenas o trecho que nos interessa, de acordo com o domínio limitado ao intervalo 5 e 9. Você observa que eu tenho aqui o domínio completo, né? Do 4 ao 9, beleza? Tranquilo. E o contradomínio está do 2 até o 6, né? Show de bola. Só que ele está definindo aqui agora a função g. Agora, ó, sendo g uma função de R em R, cujo gráfico está representado acima, para encontrar, por exemplo, a imagem dos x que estão no intervalo entre 5 e 9. Então vamos encontrar a imagem dos elementos que estão só entre 5 e 9. Aqui eu vou encontrar os valores de x entre 5 e 9 e vou encontrar os valores de y, que ó, os valores de y serão quem, ó? Todos os resultados dessa função aqui, ó, daqui para cá, ó. Então eu vou espelhar aqui, ó, o y vai ser 3, quando for 6, o y vai ser 2, quando o x for 9, o y vai ser. Então, os valores da imagem estarão representados entre 2, ó, e 6, né, ó, porque pegam todo esse gráfico, ó. Nós poderíamos pensar, a primeiro momento, que seria só do 3 ao 6, mas não. Você tem que prestar atenção no gráfico, ó. O gráfico não faz essa curva, né? Então você tem que atribuir todos os valores lá na imagem. Igual está aqui, ó. O gráfico reconstruído, ó, tá aqui, né? O 5, quando o x for 5, o y é 3. Quando o x for 6, o y é 2. Quando o x for 9, o y é 6. Então você tem que levar em consideração o gráfico da função, ó. Certo? Então, esse intervalo, ó, de 5 e 9, x assumindo os valores de 5 e 9, eu terei os valores de 2 a 6 no conjunto imagem, certo? Tá aí, ó, projetando ortogonalmente esse trecho sobre x e y, nós temos, tá aí, ó, você está projetando ortogonalmente, né, ó, entre 5 e 9,
você vai ter o que? Entre 2 e 6 na imagem. Então, ó, domínio é considerado, ó, x maior ou igual a 5 e menor ou igual a 9. E a imagem, aqui é o domínio, né? Ó, domínio de g, né? Vamos dizer assim, domínio daquela função g lá. E aqui a imagem de g, ó, imagem dessa função g que eu estava procurando. Que eu não estava atribuindo o g como tivesse de 5 a 9. Então vai ser quem aqui, ó? Vai ser de 2 até 6, ó. Então na imagem eu terei y sendo maior ou igual a 2 e menor ou igual a 6, certo? Então pela figura acima fica fácil perceber que a imagem de g de 5 e 9 corresponde ao conjunto 2 e 6, certo? 2 e 6, intervalo fechado aí. Tranquilo? Beleza, né, pessoal? Beleza. E o nosso último tópico de hoje é a determinação do domínio de uma função. O que é determinar o domínio de uma função? Pessoal, aí tem vários tópicos aí, certo? Vários tópicos de como você determinar o domínio de uma função. Então você vai determinar o domínio de uma função dependendo da função, né? Como é que você determina o domínio da função? Você precisa da lei de formação da função para poder determinar lá o domínio. Você determina o domínio atribuindo valores para x, né? E o domínio são os valores de x. E você vai ter a imagem da função com os valores lá que estão no contradomínio, que estão no eixo y, certo? Então, para você determinar, você tem que fazer com que a função ela seja válida, ou seja, tem que haver uma condição de existência da função. Como é que eu vou determinar o domínio de uma função, professor? Você vai atribuir valores para que essa função exista. Então tem algumas condições para que a função exista, certo? Às vezes você pode ficar assim voando, né? Professor, eu estou entendendo nada. Tenha calma. Nos exemplos você vai entender melhor como é que isso aqui funciona, certo? Porque os exemplos, pessoal, é quem vão ajudar a clarear a nossa mente, né? Então, por exemplo, você já sabe que tem que haver uma condição de existência, né? Para aquela função. Foi te dada uma determinada função. Para que aquela função exista, ela tem que obedecer a alguma condição. Daí, a partir disso, você vai determinar o domínio da imagem, o domínio da sua função, melhor dizendo. O domínio da sua função vai ter que estar entre aquele intervalo para que a função exista, certo? Então, exemplo, ó. Se você tem uma função assim, ó. Você tem uma função aqui, função de x, por exemplo, uma função qualquer, né? A dividido por b, por exemplo. Qual é a condição de existência dessa função? A condição de existência, pessoal, é que b seja diferente de zero. Ó, então, b sendo diferente de zero, pronto, você já tem o seu domínio da função. Qual o seu domínio da função, professor? Dessa função aqui, a dividido por b, é b diferente de zero. Acabou, esse é o teu domínio. Tirando o zero, ou seja, qualquer outros valores serão o teu domínio da função. Entendeu? Você agora está entendendo que o domínio da função não é só aquele conjunto. Nós vimos na primeira aula, não foi, sobre função, que você tinha um conjunto domínio lá, 1, 2 e 3, né? Aqui eu tenho o meu conjunto A e eu tenho o domínio da função. Beleza. Então eu estou limitando o meu conjunto domínio a esses 3 elementos. Tranquilo. Quando você vai para a determinação do domínio, você vai determinar o domínio em um determinado intervalo. Você não vai dar valores assim específicos, 1, 2 e 3. Não. Você vai ver qual intervalo que o domínio da tua função faz parte, certo? Então tu vai determinar qual o domínio da minha função. O domínio é b sendo diferente de zero. Esse é o domínio. Se b for diferente de zero, pronto. Posso atribuir qualquer valor a x, certo? Show de bola. Esse é um primeiro exemplo assim bem básico, né? Aprender aí como é que você consegue definir, né? Determinar o domínio da função. Exemplo, pessoal.
Ó, um outro exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui exemplo 1, né? Aqui, primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo aqui, ó. Vamos supor que você tem, ó, uma função f de x igual a x ao quadrado mais 2x dividido por x menos 2. Um exemplo, né? Você tem essa função, vamos supor. Aí você vai determinar o domínio. Como é que você determina o domínio dessa função? Pessoal, é o seguinte, ó. Você sabe que o denominador de uma divisão, ela não pode ser zero, né? O denominador não pode ser zero. Então, para que essa função seja válida, preste atenção, ó. Para que você encontre o domínio de uma função, você tem que estabelecer uma condição de existência. O domínio de uma função é a condição de existência da função. Então, para que essa função exista, para que ela seja válida, você concorda que o denominador tem que ser diferente de zero? Concorda? Porque se você, por exemplo, colocasse aqui x sendo 2, né? Então 2 menos 2 daria 0, né? Você consegue dividir alguma coisa por zero? X menos 2x dividido por zero. Isso aqui existe? Não existe, né, pessoal? Isso aqui não existe, ó. Divisão com denominador zero não existe. Então essa função não seria válida. Você não conseguiria determinar o domínio da função se o denominador for zero. Então qual é a lógica da coisa? É você dizer assim, o domínio dessa função eu vou encontrar da seguinte forma. O domínio é a condição de existência da função. Para que essa função exista, x menos 2, que é o denominador, tem que ser diferente de zero. Automaticamente, passando o menos 2 para o outro lado, ele está na subtração, passa para o outro lado na adição, né? Então x tem que ser diferente de 2. Entendeu? Então esse é o meu domínio, ó. Essa minha condição de existência é x ser diferente de 2. Então qual é o domínio da função? Seria os reais, conjunto dos reais, menos o 2. Menos o 2. Certo? Não pode ter o elemento 2. Não pode. O domínio pode ser qualquer outro número, menos o 2. Porque se o x for 2, a minha função não existe. Não existe, porque não existe função com denominador zero. Entendeu a ideia? Essa é a ideia. Certo? Vamos aqui para um terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Radiciação, pessoal. O exemplo de radiciação, ó. Vocês podem acompanhar isso aí na página 102 do livro de vocês, certo? Estou pegando os exemplos de lá para seguir todos aqueles critérios, certo? Que tem lá. Aí é o seguinte, a radiciação, quando tu tem, por exemplo, a raiz de uma função aqui, ó, x, vamos supor x menos 2, exemplo, né? Como é que tu vai fazer com que isso aqui seja existente? Qual é a condição de existência aqui? Você lembra, nós estudamos radiciação, que quando você tem uma raiz com expoente par, com índice par, né? Você tem um radical aqui, aí o meu índice é par, 2 ou 4 ou 6, par, é par. Você concorda que o meu radicando não pode ser negativo? Concorda? Lembra disso? Porque eu não consigo encontrar, vamos supor, raiz quadrada de menos 4. Existe? Não existe. Isso aqui não existe nos reais, né? Certo? Não existe nos reais. Tranquilo? Então, quando eu tenho um expoente par, a minha condição de existência é que o meu radicando seja maior ou igual a zero, porque ele não pode ser negativo. Então, o meu radicando, a minha condição de existência aqui é essa, ó, que o meu radicando, que é x menos 2, tem que ser maior ou igual a zero. Entenderam? Quando eu tenho uma radiciação de uma função, certo? Tem uma função dentro de um radical. Se o meu índice for par, qual é a minha condição de existência? Eu pego o radicando e ele tem que ser maior ou igual a zero. Vou ficar assim, ó. O x tem que ser maior ou igual a 2, né? Ó. 2 aqui, eu passo para o outro lado, mais 2. Certo? Então essa é a minha condição de existência. Então seria assim, ó.
o meu domínio da função seria 10 com os números maior ou igual a 2, certo? Com o conjunto tanto que eles fossem maior ou igual a 2, beleza? Que pode ser representado dessa forma assim, ó, maior ou igual a 2, então intervalo fechado no 2 e mais infinito com intervalo aberto, porque é infinito, né? Certo? Pode ser representado dessas duas formas aí. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Uma quarta condição de existência quando o índice aqui for ímpar. Ó, você tem x e o índice é ímpar. O índice sendo ímpar, pessoal, aí ele pode ser qualquer valor, né? Quando o índice é ímpar, pessoal, pode ser qualquer valor. Por quê? Porque aí você já vai ter... Se eu tiver raiz cúbica de 0, vai dar quanto? Vai dar 0. Se eu tiver raiz cúbica de menos 8, dá quanto? Vai dar menos 2. Ó, então você já encontra valores, né? Então, vamos dizer assim, a condição de existência aqui é qualquer número. Então você consegue fazer com que o domínio dessa função aqui, raiz cúbica de x menos 4, seja o conjunto dos reais. Pode ser qualquer número. Beleza? Contanto que x pertence aos reais. Certo? Muito bem. Vamos para mais exemplos aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Desculpa aí o arranhado na garganta, pessoal, é porque a gente fala muito e às vezes a garganta quer dar uma falhadazinha. Parei no 4 lá, né? Aqui o 5. Beleza. Divisão envolvendo radiciação de um número. Show de bola. Presta bastante atenção aqui, ó. É quando você tem um radical no denominador, certo? Você tem um radical no denominador. Um exemplo, ó. Você tem f de x sendo igual a 2x ao quadrado mais 3x, um exemplo, dividido por raiz de x menos 2, um exemplo, né? Então, qual seria a condição de existência? Vai seguir, pessoal, o mesmo raciocínio, certo? Mesmo raciocínio. Só que tem um detalhe. Você lembra que aqui, ó, quando eu tinha raiz quadrada de x menos 2, a condição de existência era maior ou igual a 0, não era? Beleza. Por que era maior ou igual a 0? Porque o meu radical aqui está no numerador. Então o numerador pode ser 0 também. Mas nesse caso, como ele está no denominador, ele está seguindo dois princípios. Entenda, dois princípios por quê? Ele está seguindo o princípio que tem que ser maior do que 0, porque não pode ser 0. Está seguindo o princípio que tem que ser diferente de 0, né? Diferente, porque o que está no denominador não pode ser 0. E está seguindo o princípio de ser maior ou igual a 0 por conta do radical par, certo? Só que o seguinte, maior ou igual a 0 é por causa do radical. Só que pelo fato dele estar no denominador, ele não pode ser 0. Então ele vai ter que ser só maior do que 0. Então esse meu denominador aqui, ó, tem que ser maior do que 0. Certo? E aí, o denominador, ou seja, o que está aqui dentro do radical, que é o radicando, tem que ser maior do que 0. Então você faz assim, ó, x menos 2 maior. Essa é a condição de existência, certo? E x maior do que 2. Então essa condição de existência aqui seria o quê? O números reais, né, do intervalo o intervalo aberto do 2, porque ele não é igual a 2, é só maior, então o intervalo aberto do 2 até o mais infinito, também aberto, certo? Essa seria a condição de existência aí. Tranquilo?
Muito bem. Vamos para um outro exemplo aqui, ó. É quando eu tenho a raiz cúbica aqui embaixo, ó. Raiz de um índice ímpar, né? Nós vimos aqui quando a raiz do denominador tem um índice par. Agora vamos ver quando o índice for ímpar, ó. 2x ao quadrado mais 3x. Vou usar o mesmo exemplo, ó. Raiz cúbica de x menos 2, um exemplo, né? Então qual seria a condição de existência aqui? Condição de existência seria o seguinte, ó. Pode ser qualquer número, né? Nós não vimos que quando a raiz é cúbica, no numerador, raiz é cúbica ou quinta ou sétima, quando o índice é ímpar. Quando está no numerador, o domínio da função é qualquer número real. Porque eu posso tanto ter, quando o índice é ímpar, eu posso ter radicando negativo, como zero, como positivo. Porém, como ele está aqui no denominador, esse valor aqui de baixo não pode ser zero. Então, você concorda que, por exemplo, se x menos 2 desse zero, x seria igual a 2, né? Beleza. Aí se eu fizesse aqui, ó, se o x fosse 2, daria 2 menos 2 dá igual a 0, né? Quanto é raiz cúbica de 0? Não é 0? Aí eu posso ter 0 no denominador? Não posso. Então é a mesma ideia do item 5. Você tem que levar em conta aqui duas condições de existência. Primeiro, por conta do radical, pode ser qualquer número, né? Pertencente aos reais. Beleza. Mas porque ele está no denominador, pelo fato desse radical aqui está no denominador e o denominador não pode ser zero, então ele tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero, esse meu denominador. Então x menos 2 tem que ser diferente de zero, certo? Então vamos lá, ó. X menos 2 tem que ser diferente de zero. Então x diferente de 2. Porque eu estou com menos 2 de um lado, passo para o outro lado, fica mais 2. E então esse domínio da função, pessoal, seria o conjunto dos reais, que pode ter qualquer número, menos o elemento 2. A função seria qualquer número dos reais, menos o 2. Porque se for o 2, aqui embaixo vai ficar 0. Aí não pode, certo? Muito bem. E eu vou criar um novo slide aqui para mostrar o último exemplo para vocês. Eu sei, pessoal, que a aula está um pouquinho extensa aí, talvez, né? Já vai aqui com 58 minutos, mas é assim mesmo, certo? É porque às vezes eu gosto de ver todos os tópicos para poder tirar aí as dúvidas, e se permanecer alguma dúvida, vocês me perguntem, tá ok? O último tópico aí, pessoal, é o exemplo 7, né? Vamos aqui para o exemplo 7. Sétimo exemplo, ó. Eu estou aí com o exemplo de raiz de 9 menos x sobre... Deixa eu apagar aqui e colocar a função. A minha função aqui é igual a raiz de 9 menos x sobre... raiz de 8x, raiz de 8x mais 16. Esse é um outro exemplo. Você observa que esse exemplo aqui, ele está mesclando essas condições aqui de radical no denominador e essa outra condição de radical no numerador, não é? Está mesclando duas aí, ó. E tá tudo com raiz par, né? Então ele está mesclando o ponto 3, ó, raiz de um índice par no numerador, e o ponto 5, ó, raiz de um índice par no denominador. Tá vendo? Então, pessoal, vai seguir a mesma coisa, só que eu tenho duas condições de existência, né? Porque eu tenho que levar em consideração a condição de existência do numerador, porque o resultado aqui dentro, ele não pode ser negativo. Então 9 menos x
ele tem que ser maior ou igual a 0. 9 menos x tem que ser maior ou igual a 0. Porque quando eu tenho um radical com um índice par, o meu radicando tem que ser maior ou igual a 0, porque eu não posso ter valores negativos no radicando. E a minha condição, pessoal, daqui de baixo, ó, eu vou até colocar assim, ó. Minha condição aqui de baixo é que ele tem que ser maior do que 0, né? O meu radicando tem que ser maior do que 0. Não pode ser igual a 0, porque se for igual, aqui no denominador vai dar 0. Então 8x tem que ser maior do que 0. Concorda, pessoal? Concorda, professor? Concorda. Beleza. Então é isso daí. Aí vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Eu passando 9 lá pro outro lado, passo 9 lá pro outro lado, certo? Vai ficar menos x maior ou igual a menos 9, ó. Menos x maior ou igual a... Concorda? Ó? Tá aqui mais 9, foi pro outro lado menos 9. Vou dar continuidade aqui, ó. O que é que vai acontecer? O x está negativo. Para eu fazer ele ficar positivo, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, pessoal, esse sinal que é maior, ele vai ficar menor. Então vai ficar assim, ó, x menor ou igual a 9. Então essa é a minha primeira condição. A condição do numerador é essa, certo? Vou colocar assim, ó, primeira condição. E a do denominador, vamos lá. Eu vou passar o 16 para o outro lado, ó. Né? Daí na equação aqui ele vai ficar menos 16, então vai ficar 8x maior que menos 16. Aí esse x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, certo? E vai ficar x maior do que menos 2, né? Ó, 16 dividido por 8, que do outro lado vai ficar assim, ó, menos 16 dividido por 8, né? 16 por 8 dá 2, menos com mais dá menos, vai dar menos 2. Então essas são as minhas duas condições de existência para eu encontrar o domínio da minha função, ó. X tem que ser menor ou igual a 9 e maior ou igual a menos 2. Então já poderia fazer direto aqui, ó, que a minha condição de existência é o seguinte, ó. Tem que estar, vai pertencer aos reais, né? O x pertencente aos reais. Ó, o x vai pertencer aos reais, certo? Que é o domínio da função, né? Deixa eu apagar aqui. O domínio da função, pessoal, vai ser igual, ó, a x pertencendo aos reais, tal que x, né, maior do que menos 2, então maior do que menos 2 e menor ou igual a 9. A mesma coisa de eu dizer assim, ó, é o intervalo aberto em menos 2 e o intervalo fechado em 9. Então meu domínio da função vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre menos 2, intervalo aberto, ou seja, não pode ser menos 2, ele é maior que menos 2 e é menor ou igual a 9. Está no intervalo fechado, ó, que pode ser 9. Então você vê até aí a interseção das retas que ele faz, né? Ele faz a interseção das retazinhas aí, assim, ó. Aqui você tem o 9, né? Então ele está no intervalo fechado aqui no 9. Se é menor ou igual, ele vai infinitamente, né? Aqui o caso 1. E aqui... E no caso 2, ó, ele tem menor do que 2, né? Não, maior, né? Maior do que menos 2. Então eu tenho aqui o menos 2, vamos supor, né? Menos 2 e maior que menos 2, né? E infinitamente, ó. Por que que a gente faz isso aqui, pessoal? Se pergunta, professor, por que que ele fez essa reta aí? É porque assim, você não tem duas condições de existência? Nesse caso desse domínio da função aqui, você tem duas condições de existência. Então, como você tem duas condições de existência, aqui é intervalo aberto, ó. Aqui é onde está o que da questão, ó. Fazer assim para você entender. Aqui eu tenho intervalo aberto, ó, porque é maior que menos 2 e tem um intervalo fechado no 9.
que é porque é menor ou igual a 9. Aí você pergunta, por que ele faz esses gráficos aqui, pessoal, essas linhas? É porque é o seguinte, ó, eu não tenho duas condições de existência, então eu tenho que fazer a interseção entre essas duas condições de existência. É o 1 interseção 2. Entendeu? Tem que fazer a interseção entre esses dois. Então, fazendo a interseção aqui, ó, eu vou ter um intervalo aberto no menos 2 até o 9 fechado, ó, intervalo fechado. Aí aqui é onde você encontra o domínio. Isso aqui é o domínio da sua função, certo? É o menos 2 intervalo aberto até o 9 fechado. Tá aqui, o domínio da função é x pertencendo aos reais, conjunto dos reais, aonde x é maior do que menos 2 e menor ou igual a 9. E pode ser representado também dessa forma, certo? Intervalo aberto no menos 2, intervalo fechado no 9. Beleza? Tranquilo. Pessoal, esse assunto ele é um pouco massivo, certo? Nós estamos com 1h05 aqui de aula, 1h05 minutos. Aí eu peço encarecidamente que você reveja aonde você não entendeu, assiste de novo com calma, certo? Se a dúvida persistir, me pergunte. Tá entendendo? Me pergunte. Eu sinto falta que às vezes vocês não perguntam, não dizem nada e os dias vão passando, aí depois a gente só escuta: ah, professor, eu não tô entendendo. Mas aí o que? No dia da prova? No dia da prova tu vai me dizer que não tá entendendo. Tá entendendo como é a lógica da coisa? Tu tem que me perguntar com antecedência. Me pergunte antes da prova. E na prova a gente vai tirando alguma duvidazinha, mas não é dia de tirar a dúvida, não é no dia da prova. Tirar a dúvida, pessoal, são nas aulas, no dia das aulas. A prova é para tu colocar em prática os conhecimentos, certo? Então entre em contato comigo, se não entendeu. E a atividade de casa, só reforçando, escolha 30 questões do capítulo 5 e resolva, certo? Eu tô vendo aí que parece que tem aluno que não tá fazendo. Não sei, né? Aí depois chega o dia de entregar e diz: professor, atividade demais. É, porque tu deixou pra fazer só no último dia, né? Vá fazendo logo 2 questões por dia, 3 questões. Quando chegar lá, tu tá com tudinho feito, certo? Beleza, pessoal? Pois meus povos e minhas povas, né? Como diz a história, brincando. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.